Olá, eu sou Ana Maria de Oliveira Silva, eu sou mestranda do Programa de Educação e Contemporaneidade da Universidade do Estado da Bahia, aqui em Salvador, no Campus 1, e eu vou falar um pouco sobre os estudos acadêmicos sobre profissionalidade docente em pedagogia universitária, o que dizem as pesquisas mais recentes. Esse texto foi construído por mim em parceria com a minha orientadora, Liege Maria Queiroz Sitia, também que é professora do programa do PPG Eduque aqui da UNEB. Então, antes de falar um pouco sobre as discussões teóricas, eu trouxe um pouco da introdução para entender o porquê discutir esse tema. Eu estudo profissionalidade docente em âmbito universitário por eu ser psicóloga e ser professora e atuar no ensino superior. Então, o que eu percebo é um despreparo de muitos docentes, né, que estão lá, como eu, como professora, mas que não têm um aparato, né, o aporte teórico dentro da pedagogia universitária. Somos bons na parte técnica, sabemos sobre a nossa profissão, mas é importante a formação da pedagogia universitária que muitas vezes nos falta. Um outro ponto importante que eu destaco no meu texto é sobre o avanço. A partir dos anos 90, a gente tem políticas públicas, mudança no perfil de inserção desse estudante. Com isso, temos mudança no perfil do professor, que precisa pensar um pouco mais sobre profissionalidade docente, que nada mais é, de acordo com os textos, com as definições, que ainda está sendo em construção, né? O termo profissionalidade docente ainda é algo a ser construído, mas traz sobre os saberes e fazeres aplicados à profissão desse professor. E aí, com isso, eu percebo que a partir de 2006 a gente teve um avanço maior nos estudos em profissionalidade docente no âmbito universitário, porque a gente tinha muito, mas era na educação básica. Então, isso trazia uma certa dificuldade, uma certa limitação. Quando eu busquei no portal de periódico da CAPES, porque esse texto é uma revisão literária, no corte temporal entre ali 2019 e 2024, os últimos 5 anos, tiveram alguns artigos, muitos na área da educação básica, mas eu escolhi 14 artigos onde chamavam atenção para pesquisas, estudos, discussões sobre realmente profissionalidade no âmbito universitário, e dessas 14 eu escolhi 7 para compor esse texto, onde discutem exatamente e dividem aí alguns eixos que eu acho importantes para a nossa discussão, tá? E aí o primeiro deles, a gente tem 2 autores aí, 2 artigos, Santos e Só de Almeida, ambos do ano de 2020, onde falam sobre o professor. Então, eu dividi em 3 categorias, né, 3 eixos. Primeiro, o docente, né, as pesquisas apontam a implicação do docente, principalmente o docente iniciante, em busca de formação pedagógica, tanto do ponto de vista científico, quanto do ponto de vista empírico, é o que a gente chama de profissionalidade. Os autores chamam, né, profissionalidade docente empírica e profissionalidade docente científica. Então, ambientes coletivos, formações, autoformação, eles têm esse interesse. Porém, os docentes que já têm mais um tempo também reconhecem a necessidade de se implicar, de compreender acerca da sua profissionalidade e desenvolver estudos na área da pedagogia universitária. Um outro eixo que eu percebo, que foram através de 4 artigos que eu trago aqui no texto, né, é Gaviria, Barreto, Oliveira, Nadon, Pereira, onde eles falam sobre a gestão das universidades. Então, além do papel do docente, qual é o papel das universidades para contribuir com os estudos e com o avanço da profissionalidade docente desses professores universitários? Então, os textos apontam o investimento das universidades em ações coletivas, em palestras. Alguns desses textos trazem programas que as universidades já estão promovendo em parceria com esses professores. Então, não é só a tomada de consciência docente. A universidade, a gestão universitária também precisa participar. E por fim, Macedo, que é uma grande referência, escreve 2 artigos aí em 2020 e 2022, onde ele traz um último eixo, que eu aponto como importante, o papel do estudante. A falar sobre profissionalidade também envolve esse estudante. Quais são as necessidades? Como é que funciona essa intersubjetividade? Como é que esse estudante se coloca nesse processo? E também o professor entendendo as ações e inovações tecnológicas e inovações de cunho geral. Porque às vezes a gente pensa que inovação é só tecnologia, mas não. O que está surgindo na sala de aula? Quais são as demandas? Qual é o aluno que hoje se apresenta que não é mais aquele de outrora? Como é que o professor pode formá-lo do ponto de vista ético, crítico, desenvolver uma consciência para servir a sociedade? Então, se o professor não repensa sobre a profissionalidade dele, ele também não consegue, talvez, refletir isso nesse estudante. Para isso, a formação da pedagogia universitária é muito importante. E para finalizar,
eu trago as considerações finais, porque todos os textos, né, os artigos em si, eles vão discutir a questão da gestão das universidades, né, vão trazer sobre as gestões, as instituições públicas, o papel do docente nisso, vai trazer um ponto importante, que é a contribuição da cultura profissional. Então, o ambiente que o professor está inserido contribui sim para a sua percepção da sua realidade, né, e para a sua construção da profissionalidade docente. Um outro ponto que eu achei que é comum a todas as pesquisas é realmente essa lacuna, esse reconhecimento da ausência de ações formativas em pedagogia universitária ou de uma ausência parcial. Então, algo que ainda precisa ser trabalhado, precisa ser ajustado nesse contexto como um todo. Então, acho que é muito importante discutir profissionalidade docente, discutir cada vez mais, porque a gente ainda tem realmente uma dificuldade. E a pedagogia universitária contribui muito. Então, aqui são as referências. Muito obrigada e até mais.